Olá, seja bem-vindo ao Conexão Veículo que você assiste aqui no canal ABC, nos canais 527 da Operadora Claro e 609 da Operadora Vivo. Seja bem-vindo porque hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Eu estou aqui com Paulo Henrique Vodevodsky, ele que é diretor comercial da Hyundai Max HB, na verdade Max Hyundai, é a concessionária do grupo Viamar também. Paulo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do Conexão Veículo. Opa, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Vamos trocar uma ideia legal aí sobre vários assuntos. Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui sobre Hyundai Palisade e Hyundai Kona, que são veículos que você encontra na Max Hyundai, onde você acessa em maxhb.com.br e você tem acesso ao site da Max HB para você encontrar não só o seu veículo 0 km, seja ele um HB20, um Hyundai Creta, também a linha importada, o Tucson, né? Que nós temos na linha. Temos a Tucson também. Além do Hyundai Kona e também o Palisade. Você vê aí o nosso site. Coloca na tela para mim aqui, por favor, o site para a gente poder mostrar para os nossos espectadores aqui. Olha, o site tá aí. Site super simples, super fácil de você navegar, tá? Você tem o Kona Hybrid, tem o Tucson, nós temos o Hyundai Ioniq também, o Creta, todos esses veículos estão disponíveis e aí você tem também disponível a linha de seminovos também da Hyundai Max, porque seminovos com 1 ano de garantia, né, Paulo? 1 ano de garantia. Todos os nossos seminovos revisados, laudos aprovados com 1 ano de garantia. Maravilha. Então, você pode acessar lá em maxhb.com.br e ter o seu Hyundai aí na sua garagem. Bom, vamos começar do nosso assunto aqui, porque hoje nós vamos falar especificamente de Kona e Palisade, que são dois modelos que a gente pode falar recém-lançados, né, aqui no nosso mercado. Eu me lembro que em 2024, salvo engano, eu tive num evento da própria Hyundai, onde nós falamos, a Hyundai anunciou, na verdade, a separação do grupo Caoa, que era a importadora oficial até então, né? Porque até então a Hyundai ela só vendia o HB20 e o Creta por meio das concessionárias Hyundai que não fossem Caoa efetivamente. E aí, então, vocês tiveram a possibilidade de ampliar esse leque de produtos, né? Trazendo o Kona, o Palisade, o Ioniq 5, que aliás é um espetáculo também. A gente outra hora fala desse carro. Mas hoje, com essa chegada desses produtos importados dentro da Hyundai, como é que ficou a questão do público? Porque uma coisa era você vender somente o HB20 e o Creta, né, que já eram dois carros consagrados dentro do mercado, e de repente você tem o Kona, que é um híbrido, e o Palisade, que é um carro extremamente sofisticado, um carro bastante grande, inclusive, dentro da linha da Hyundai. Então, hoje em dia, o cliente, quando ele chega na loja, ele sabe muito sobre o carro. Sim. Há um tempo atrás não era assim, né? Um tempo atrás a gente tinha que explicar o carro desde o começo até o fim. A gente ainda faz isso, tá? Hoje, os vendedores eles têm que saber muito sobre o produto e também sobre os concorrentes dele para sempre falar os prós e os contras, né? Sim. Porque o produto da concorrência também é bom, então a gente tem que saber tudo a respeito disso, né? Mas a gente tem treinamento na fábrica presencial, então os vendedores participam de treinamento na fábrica, eles dirigem o carro da concorrência, entendeu? Então eles têm bastante munições aí para falar super bem do carro, explicar o carro direitinho. Uma vantagem que a gente tem na Hyundai é que tanto a Palisade quanto o Kona a gente tem os carros à pronta entrega, entendeu? Então o cliente vem, ele faz o teste, ele gosta do carro, ele fecha o negócio com a gente. Em 10 dias ele tá andando de Hyundai pelas ruas. Isso. Quando a gente fala de pronta entrega, tá, gente? É importante frisar que a gente vê algumas lojas, multimarcas principalmente, que soltam os carros no mesmo dia, né? Às vezes a ficha aprovou, o banco pagou, já sai com o carro, né? Por que concessionária é diferente? Porque existe todo um trâmite para que você não saia sem a documentação do veículo correta. Muitas vezes o veículo, às vezes, precisa de uma higienização interna para te entregar da melhor forma possível, né? E o grupo Viamar, por meio da Hyundai e todas as marcas representadas também dentro do grupo, trabalham dessa forma para justamente oferecer o melhor. Exatamente. A gente tem um pátio, né? Que a gente tem um estoque muito grande, né? Então Sim. a gente tem um pátio central e normalmente quando esse carro é vendido, ele não está na loja que o cliente comprou.
Isso eu acho até bom, porque é um carro que nunca ninguém entrou dentro do carro, abriu porta, fechou porta, sentou dentro do banco e tal. É um carro zero, zero mesmo, entendeu? Quando muito, somente o manobrista da cegonha, né? Exatamente. Aí a gente faz o faturamento do carro, aí o carro tem o transporte até a unidade, né? O carro já vem revisado de fábrica, né? Sim. Mas aí tem toda aquela revisão que a gente faz novamente, né? Para certificar de que tá tudo certinho. Aí faz uma higienização, uma lavagem, tudo. E nesse, ao mesmo tempo, né? A documentação, a gente envia a documentação pro Detran, tudo, e o cliente vem pegar o carro no máximo em 10 dias, já com o carro totalmente prontinho, com o documento, emplacado, tudo certinho. Tudo certinho. E também nos seminovos a mesma métrica, né? Os seminovos mais ainda, né? Porque você precisa fazer a revisão e ainda tem que normalmente fazer o emplacamento, a transferência, né? Todo o trâmite, né? Então, também, quando se fala em pronta entrega, entenda que tem alguns dias aí para você pegar o carro para a gente não ter, né? Exatamente. Bate aquela ansiedadezinha de vez em quando, né, Paulo? Mas quando eu disse isso dos 10 dias, é porque assim, na Hyundai a gente consegue ter os carros na pronta entrega para entregar rápido, entendeu? E determinadas marcas tem fila de espera, essas coisas todas, entendeu? Certo. E vamos falar do produto, né? Vou colocar aqui, pedir para a nossa técnica colocar na tela aqui as imagens do nosso Palisade, porque primeiro que é um carro extremamente sofisticado, né? Hoje é o mais sofisticado da linha da Hyundai. É o mais sofisticado. O carro é sensacional. Não, é um absurdo. O espaço interno dele não parece que você está dentro de um carro. É muito grande, é muito confortável. Ele é muito grande, confortável. E ele tem uma motorização, ele é 3.8 V6. É de fato um carro assim, absurdo de potente também, né? Para você ter ideia, você que nos assiste agora, ele tem 295 cavalos de potência, de fato um carro assim que vai te entregar uma potência muito forte e um torque de 36,2 kgfm. Suficiente para levar o peso dele aí, que hoje beira aí na casa dos 2.000 quilos, né, 2 toneladas. Aí as imagens do carro, e olha só que legal, você vê que ele é um carro já com a linha de design atual da Hyundai, né? Você vê que essa grade dianteira ela tem esses detalhes quadrados, né? Que dão um efeito 3D, tudo totalmente conjunto em LED, um conforto assim absurdo em questão de dentro do carro, né? O toque macio do painel, né? Materiais empregados de excelente qualidade, tudo isso para que você tenha um veículo que de fato vai atender ao que você busca, né? E com detalhe, né? Eles são 6 lugares. 6 lugares. 6 lugares. Por que são 6 lugares? A gente normalmente fala em veículos de 7 lugares, né, Paulo? E ele é 6 lugares porque no banco traseiro, na segunda fileira de bancos, você não tem um terceiro banco no meio, que é um banco desconfortável, inclusive, né? Mas você tem um corredor onde você passa para os 2 bancos traseiros, ou seja, espaço não falta. E olha o que é bonito este carro. Eu fiquei... Tem o DNA da marca, né, que é esse design bem arrojado. Sim. O carro é maravilhoso. E o público que compra esse carro, normalmente ele vai em busca de outro tipo de veículo, ele já sabe, não, eu quero o Palisade, assim como era na época do Santa Fé e do Veracruz, né? Isso. Lá para quem não se lembra, lá nos idos de 2010, é o mesmo público que comprava esses 2 carros naquela época, compra hoje o Palisade? Eu creio que sim, tá? Porque hoje a gente tem 5 lojas, né? E determinadas lojas sempre acabavam vendendo um pouco mais Palisade do que as outras devido à região que ela tá, tudo, né? E um outro ponto importante é que a maioria dos clientes que compram a Palisade, normalmente eles compram o carro blindado, né? Eles fazem a blindagem do carro. E a gente tem uma facilidade, um benefício para o cliente, que a gente já trabalha com blindadoras parceiras, entendeu? Então a gente tem esse carro blindado à pronta entrega. Isso é importante. É importante, porque justamente, né, o pessoal que compra um carro desse porte, hoje o Palisade está custando quanto na Hyundai? Hoje o carro é um carro que de tabela custa uns 460 mil. A gente tem algumas bonificações e a gente consegue fazer o carro por 399. 399 mil reais. Você pode até olhar e falar que é um valor alto, mas dado o que nós temos hoje no mercado e o que o carro oferece, né? O preço de fato está bem competitivo, né?
É claro que você vai olhar e vai ver poucos na rua, até porque é um veículo importado, né? Existe cota de importação, tem tudo isso que pode, Exatamente, é. né, impactar um pouco a Hyundai nesse sentido. Mas tem um carro também que é bastante interessante, que é o Kona, né? É, O Kona, ele é um carro, eu vou pedir para colocar as imagens aqui para a gente também, porque o Kona, ele é um SUV, podemos falar em compacto? podemos. Podemos, né? Podemos. Um SUV compacto que ele é motorização híbrida. O que significa que você pode utilizar o carro tanto na motorização elétrica, 100%, porque ele te permite, né, utilizar nesse tipo de motorização, quanto na motorização unida, híbrido e a combustão ao mesmo tempo, né? O elétrico e a combustão ao mesmo tempo. E como é que é hoje o público que vai comprar um carro eletrificado lá na Hyundai, Paulo? Então, Porque isso é sempre curioso de falar. esse mercado de carro eletrificado, híbrido, está aumentando muito, né? Sim, Cada vez mais esse mercado aumenta, tá vindo bastante marcas novas aí no mercado, tudo. sim. Então, assim, o carro tem uma procura muito grande, tá? Então, assim, o cliente chega na loja, ele quer ver um híbrido, ele também tá analisando. Normalmente no Kona é até um pouco mais que na Palisade. Normalmente o cliente que vai ver um Kona, ele também tá vendo um carro da concorrência no Tá. mesmo segmento, tá? Certo. E assim, eu tive a oportunidade de ficar com o Kona por um tempo, dirigi o carro, usei o carro no meu dia a dia. O carro é sensacional, o carro é muito econômico, sabe? Ó, você vê a questão do espaço de entre-eixos dele, né? Um é. carro bastante confortável, bastante espaçoso, tem ajuste elétrico de banco, então tudo que você precisa dentro do carro você vai encontrar. Com o detalhe que você tem essa baita tela no painel, né? É bonita. Que é bonita, tem Bonita, teto é. solar também. Tudo isso para você ter um veículo não só confortável, né, Paulo, mas também extremamente tecnológico, né? Exatamente, é. E você vai notar uma curiosidade, essa daí você com certeza deve saber. É. No volante do Hyundai Kona, no Palisade acho que também, não existe o logotipo da Hyundai, né? No Palisade existe. Palisade nem? Palisade É, tem. mas eu sei que no Ioniq e no Kona não tem. Não. O que você tem são 4 pontos. Que você fala, pô, mas esqueceram de colocar o logotipo? Não, na verdade, aquela linguagem é o código Morse da Hyundai. Quando você ouve no comercial que passa na televisão, aquele barulhinho, paranã, paranã, é exatamente o código Morse falando Hyundai, né? Então, eu achei muito interessante Uma isso. sacada legal, né? Porque são easter eggs, né? Easter eggs que o carro traz e traz a possibilidade do cliente ter essas curiosidades, né, que acontecem. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Kona aqui. Ele é um carro que tem 2 motores, como eu já falei, né? Ele tem um motor elétrico e um motor híbrido, e ele vai ter um motor a combustão de 105 cavalos de potência, motor 1.6, que vai entregar 14,7 kgfm de torque, e um motor elétrico de 44 cavalos com torque de 17,3. Esses dois números unidos de potência e de torque vão te entregar 141 cavalos de potência e 27 kg de torque, com uma autonomia elétrica que ele chega perto aí dos seus 40 quilômetros, né, por conta da bateria. Com certeza. Né, ele vai te entregar essa autonomia elétrica. É uma bateria de 1,32 kWh, então ela nunca vai atuar 100% elétrico, como você andaria num híbrido plug-in, porque ele é um híbrido pleno, tá? Existe essa diferença, Sim, né? Você não sim. carrega o Kona na tomada, você tem o carro que se carrega sozinho. É o que eu falo. Imagina você ter um celular que você não precisa carregar ele na tomada É nunca, ótimo, né? é ótimo. É sensacional. É. E para quem fala que, mas o carro não vai andar no elétrico, vai, até 120 km por hora ele assume Exatamente, o motor elétrico, justamente te trazendo uma economia de combustível, né? Até porque a própria fábrica fala em 16 km por litro no trajeto rodoviário. Exatamente. E 14,8 no trajeto urbano. Baita de um consumo bom, né? Consumo bom. Eu peguei o carro, fiquei um tempão com o carro e eu não tive o prazer de abastecer o carro. A gasolina do carro não acabou. Né? De fato você tem uma autonomia bastante longa aí. E é legal porque é um carro que, embora seja um SUV compacto, hoje nós temos aí alguns modelos que têm porta-malas de 300 litros de capacidade. No Kona são 407, né? E aí
o cliente vai buscar esse carro justamente por conta do espaço interno, né? Exatamente. Preço do Kona hoje? Hoje o Kona, a versão de saída dele, ele custa 215.990, tá? A gente tá com uma promoção para esse mês aí que a gente consegue fazer o carro 199, tá? 199? 199. E a montadora tá dando um bônus também na avaliação do carro usado, que dá na troca. Então, assim, além do desconto que eu dou no carro, eu tenho uma super avaliação no carro. Dependendo do modelo do carro usado do cliente, a gente consegue chegar até na tabela FIP do carro. Ô, louco, ó. É, Tá vendo só você que muitas vezes fala, mas eu vou chegar na concessionária, vão pagar pouco no meu veículo, né? Você tem a possibilidade na Max Hyundai de oferecer o seu veículo na troca e ter a tabela FIP. Ninguém faz isso. Ninguém. Né? O pessoal pode falar, não, mas a tabela FIP é só de fato é uma referência, né? Ela não como é que a gente pode falar? Não é um imposto. não é uma regra. Não é uma regra, É. exatamente, que você tenha que ter no seu veículo. Mas ela é uma referência. E quando você tem a tabela FIP do seu carro paga para você poder comprar um outro, de repente você tem um SUV médio aí que você quer colocar na negociação, você sai, às vezes, até recebendo um troco, né? Exatamente. Dependendo do carro. Exatamente. Né? Exatamente. Para poder pegar um carro 0 km que vai atender a todas as suas demandas aí e atender a tudo que você precisa. E como é que é o público que compra o Hyundai Kona? O público do Kona é um público diferente da Palisade, já é um público maior, né? Sim. A gente tem uma procura maior do Kona pelo segmento que ele representa, pelo preço dele, né? Uhum. Mas também é parecido com o público da Palisade. O cliente chega na loja, ele sabe muito sobre o nosso produto, sabe muito sobre o produto da concorrência. Sim. E aí a gente, com argumentações, fazendo test drive no carro, falando as vantagens de ter uma rede de concessionária muito grande, entendeu? Então a gente acaba conversando com o cliente tudo, e o cliente acaba, na maioria das vezes, fechando negócio com a gente, né? Muito bom. E Paulo, agora uma dúvida que me bateu aqui, porque a gente tem na mesma faixa de preço 199, 199, né, o Kona. A gente tem na mesma faixa de preço o Creta, na versão Ultimate com motor 1.6 turbo, que é um avião também. Também, né? também. Motor 1.6 turbo, é um carro muito forte de andar, né, confortável. É o Creta que você já conhece, né? O que ele vai mudar, na verdade, é o pacote de opcionais que ele vai te oferecer, que é bastante robusto também. Kona e Creta, embora sejam preços bastante parecidos, eles conflitam na hora da venda? Conflitam. Acontece muito, por exemplo, de cliente lá querer comprar uma Creta Ultimate e acaba saindo de Kona. Sim. E o inverso também acontece, entendeu? Porque são dois segmentos diferentes, vamos dizer assim, Sim. né? E às vezes eu vi a Creta na rua, o carro é lindo, maravilhoso, pesquisei sobre o carro, é uma das SUV que mais vende no Brasil e tal. Aí eu vou lá e vou ver uma Creta. Aí ele acaba vendo o Kona, um outro conceito, entendeu? E ele acaba mudando de ideia e acaba pegando um Kona. Certo. Acontece bastante isso daí. E vice-versa também, entendeu? Sim, às vezes a pessoa que fica com um pouco de desconfiança, né, em questão justamente da eletrificação, né? Tem sempre esse público. Falando de eletrificação, agora eu vou botar o Paulo numa saia justa aqui. Tá preparado? Vambora. Vamos lá. Hoje, a gente vê muita gente, principalmente na internet, né, falando coisas que normalmente não são verdades, né, sobre a eletrificação, sobre os veículos elétricos como um todo. E isso, de certa forma, gera uma desconfiança no consumidor que vira e fala, poxa, mas eu vi aquele influenciador falando, eu vi aquele youtuber falando, eu vi aquele jornalista falando, seja, né, como for, e que o carro elétrico não é bom porque ele não vale a pena por diversos sentidos, porque na hora vai desvalorizar muito o meu veículo na hora que eu for eventualmente trocar numa loja ou numa concessionária. Como é que é vocês receberem um carro elétrico dentro da Hyundai? Para vocês, estou falando não um Hyundai, tá? Um carro elétrico de outra marca, né? Como é que é essa absorção do veículo? Vocês tratam ele de uma forma diferente por conta da eletrificação? Ou a avaliação ela é tão muito parecida com a de um carro a combustão? Então, às vezes a avaliação é até melhor, né?
porque hoje o mercado de carro elétrico está crescendo cada vez mais e é uma tendência do mercado, né? Então, às vezes, a gente, numa avaliação no carro elétrico, a gente acaba pagando melhor do que um carro convencional, dependendo do modelo desse carro convencional. Curioso. Tem algumas marcas, alguns modelos de carro que são mais difíceis de vender, né? Sim. Então, um carro elétrico hoje é muito melhor de vender do que esses carros, entendeu? E existe alguma diferenciação entre o híbrido e o 100% elétrico na hora dessa negociação? Olha, hoje é um sentimento meu, tá? Mas assim, eu prefiro comprar na troca um híbrido do que um elétrico hoje em dia, tá? Mas é um sentimento meu. Mas tanto um quanto o outro são carros que vai super bem. Tanto no zero, usado, uns carros estão vendendo. Vai tranquilo, né? Vai tranquilo. Isso é muito importante, porque a gente tem, né, essa desconfiança por parte do público, e a questão nossa aqui no Conexão Veículo é também desmistificar isso, porque o carro elétrico não é mais futuro, né? Ele já é um presente. É uma realidade. É uma realidade, né? Você vê aí tantos veículos da própria Hyundai, quanto de outras marcas, né? A própria BYD, que é do grupo, né? O grupo Viamar também traz essa marca no line-up, e a gente vê cada vez mais esses veículos chegando nas ruas. E é interessante porque a gente sempre vê na internet, né? Ou até mesmo em conversa, esses dias mesmo no Natal, o pai de uma amiga virou e falou assim: mas e esse carro elétrico aí? Presta isso daí? E aí eu tive que explicar para ele todo o processo de como que é, né? Como é que é o cara que chega descrente lá na Hyundai? Então, e vocês apresentam o Kona. Quando você fala... Porque às vezes o cara não sabe que ele é híbrido. Quando você fala que tem eletrificação e o cara dá aquela torcida de nariz, como é que vocês lidam com isso? Então, a gente mostra até... Você pega o share, né? Que é o emplacamento, né? Cada vez mais o emplacamento do carro híbrido elétrico aumenta cada vez mais, né? Sim. Então, assim, a gente fala pro cliente que é uma tendência. Entendeu? É uma tendência e que a gente não sabe como vai ser no futuro, mas... Cada vez mais vai ter carro elétrico, cada vez mais vai ter carro híbrido rodando nas ruas, e então a gente vai desmistificando, entendeu? Fala da garantia da Hyundai, são 5 anos de garantia, entendeu? Então, isso é importantíssimo. Tem muita concessionária, então... Porque às vezes você ouve uma reportagem de um carro elétrico, não estou nem falando da Hyundai, mas assim, eles pegam o exemplo de um caso que o carro deu um problema e a peça não chega, entendeu? Então, assim, é um caso em 1000 que eles usam como exemplo, né? Sim. E a gente fala, a gente tem todo o respaldo de uma montadora que está no Brasil há bastante tempo, a gente tem um pós-vendas que vai estar sempre disposto aí e preparado com peças, com ferramentas, com mão de obra qualificada, tudo para te dar o maior acompanhamento enquanto você tiver com esse carro, entendeu? Você falou um negócio agora interessante sobre a questão do pós-venda. Né? A gente sabe que muita gente acaba... É o que você falou, né? Às vezes uma pessoa teve um problema, exatamente, né? E isso vira uma bola de neve imensa, que as pessoas acabam falando assim: não, esse carro não presta porque não tem peça. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente viu um caso acontecendo muito próximo aí com uma montadora, né, de uma gravata, né? Sim. Chevrolet, com o Chevrolet Onix, né, a questão da correia banhada a óleo e tal, que foram casos muito pontuais de problemas, né, por falta de manutenção, e que acabou pegou a fama, né? Pegando a fama no carro. Assim como aconteceu isso com o Peugeot nos anos 90, né, e por aí vai. Hoje, como é que a Hyundai lida com essa questão do pós-venda? Porque a gente sabe que a Hyundai é uma marca extremamente consolidada no Brasil, né? E a gente vê a marca... você não vê HB20 com falta de peça. Não tem. Não tem, né? O HB20, você, de repente, houve uma colisão ou houve um problema mecânico, né? Que pode acontecer, máquinas quebram, né? Quando não se há manutenção, mas você tem ali a reposição dessa peça muito fácil, né? Dentro da concessionária. Te falo isso até por experiência própria, né? Eu tive amigos que tiveram problemas e eu cotei na concessionária e tinha a peça pronta entrega, super fácil. Como é que é para essa linha híbrida, essa linha mais importada, né? O Kona e o Palisade? Então, é praticamente igual, porque, a marca é uma só. Então, assim, Sim. E hoje a Hyundai, ela me cobra mais a qualidade do que até o próprio volume de vendas, entendeu? Sim. Então, a Hyundai ela tem uma preocupação muito grande com a qualidade e com a satisfação dos clientes. Exato.
E não adianta nada, não venda, quando a gente vende o carro na loja, a gente faz aquele atendimento top e tudo, entrega o carro para o cliente, carro lindo, maravilhoso. Aí, depois de um ano, o cliente precisa de uma peça, ou precisa fazer alguma coisa, e a gente não tem peça, mão de obra para reposição, entendeu? E a gente acaba queimando a marca, entendeu? Então, hoje, nossas concessionárias, elas estão 100% preparadas, nossas pós-vendas, para atender Kona, Palisade, Creta, HB20, todos os modelos de forma igual. Não, muito bom. Então é isso, você pode ficar despreocupado, né, quando você compra um veículo da marca, mesmo que ele seja eletrificado, porque você vai ter todo o respaldo, né, da Hyundai no caso, e também da Max HB, que é a concessionária do grupo Viamar, que tem a bandeira da Hyundai para você que está buscando um veículo. Vamos colocar o site novamente aqui para mostrar para os nossos espectadores o site da Max HB Hyundai aqui, onde você pode comprar o seu veículo 0 km, pode comprar o seu seminovo com 1 ano de garantia, qualidade, procedência, tudo fácil, né, Paulo? Exatamente. Até falando um pouco de seminovos, a gente está com uma parceria com a Hyundai. Olha que legal. Que mesmo um seminovo, a gente está dando 5 anos de garantia e é a garantia da Hyundai. No seminovo? Nos seminovos. Olha, isso é legal, hein? Não são todos os carros, tá? Tem alguns requisitos, tem as regras, né? As regras, tudo. Sim. Mas o cliente compra um seminovo, ele vai ter a mesma garantia de um carro zero de fábrica. Olha. E a garantia... porque normalmente quando o cliente compra um seminovo, esse 1 ano de garantia, quem dá é a concessionária, né? Sim. Nesses casos especiais, é a garantia da Hyundai. Então, por exemplo, se o cliente pega o carro, está em Belo Horizonte, o carro dá algum problema, ele vai ser atendido numa concessionária lá de Belo Horizonte, usando a garantia da Hyundai, entendeu? Legal. Tudo isso, obviamente, atrelado a se manter as revisões dentro da concessionária, com né? certeza, que é o importante, porque... Quando a gente fala, mas a revisão na concessionária é caro, não é mais caro. Não é. Esse é um mito que caiu. Esse mito caiu. Eu falo isso porque eu tenho carro velho. Essa que é a verdade, né? A gente que gosta de carro, às vezes é meio lasanheiro, tal, então a gente acaba comprando carro velhinho. Dentro de concessionária, eu cheguei a pagar mais barato em peça e serviço do que eu pagaria no mecânico comum. Exatamente. Uma troca de óleo hoje, que é uma coisa simples, na concessionária é mais barata do que você fazer num posto de gasolina, nessas trocas de óleo. Sim. E você está colocando óleo original, filtro original, exatamente, né? Peças que vão manter, foram produzidas e concebidas para o veículo que você está utilizando, né? Independente do ano dele, e ele vai estar lá sempre com peça genuína funcionando redondinho, né? Exatamente. Mas muito legal essa questão de a gente ter os 5 anos de garantia para um carro seminovo. Então, carro seminovo. Até que faixa de ano você tem essa informação? Assim, não são todos, de 2023, 2023 para cima, tá? Mas não são todos os carros 2023 que a gente tem esse benefício, tá? Aí a gente pega os carros, passa para Hyundai, a gente analisa tudo e aí a gente consegue essa garantia em alguns modelos. Mas é interessante saber que existe essa possibilidade de repente você comprar um seminovo, né? Lá com o Paulo na Max, e aí você sair com um carro com a garantia de 0 km. Exatamente. Muito bacana. Isso só na linha Hyundai, que a gente tem seminovos de todas as marcas, né? Sim. Todas as marcas a gente dá 1 ano de garantia. Sim. Como toda concessionária. Que é uma característica do Grupo Viamar, tá? Qualquer concessionária do Grupo Viamar, né? Todas as marcas que você for, na Tóquio Nissan, na Max Hyundai, na Viamar Chevrolet... na BYD, na Kia também, todas as marcas, você tiver um seminovo lá, 1 ano de garantia você tem garantido. Isso daí é uma regra do Grupo Viamar. Exatamente. Né? No caso dos modelos da Hyundai, que são 5 anos. São 5 anos, isso mesmo. Paulo, infelizmente nosso tempo vai acabando, foi mas rápido. Olha para aquela câmera ali e fala de novo preço do Kona e do Palisade e as condições especiais. Palisade, esse mês, 399 mil. Temos o carro à pronta entrega, inclusive temos o carro blindado à pronta entrega também. Legal. Garantia de blindagem também, tudo por nossa conta, tá? Não tem aquela história de que o carro deu um problema na blindagem, tem que levar lá na blindagem, não. A gente dá todo o atendimento, tá? A gente dá todo o pós-vendas, tá? Kona também, à pronta entrega, a versão Ultimate a partir de R$ 199.900. Tá certo, então. Paulo, muito obrigado aqui pela sua participação no Conexão Veículo. Tem mais um detalhe, Pode né? falar, por favor. São muitas condições boas, né? A gente tem também taxa zero, tá? Tanto para o Kona quanto para a Palisade, que é uma condição legal de financiamento, e também uma super avaliação no usado. Muito bem.
Então tá aqui, Paulo Henrique Vodevotsky. Esse nome, olha, eu confesso pra você que eu fiquei reticente em falar. Mas você foi uma das pessoas que falou melhor, mais rápido, vamos dizer assim, que ninguém acerta. Então o Paulo Henrique tá aqui, ele é diretor comercial da Hyundai Max, né? E você pode encontrar ele. Que loja que você fica em alguma loja ou fica rodando? A gente tem 5 unidades, né? Sim. E eu rodo as lojas, vou acompanhando o processo nas lojas, tudo. Mas em alguma dessas lojas, vocês me encontram com certeza. Maravilha. Então 5 endereços da Max Hyundai para você aproveitar e comprar o seu Hyundai 0 km ou então o seu seminovo com 5 anos de garantia da Hyundai ou o seu seminovo com 1 ano de garantia do Grupo Viamar. Conexão Veículo vai ficando por aqui. Mais uma vez, Paulo, agradeço a sua presença por aqui nos estúdios do Conexão Veículo. E você, fique ligado, porque a qualquer momento você fica sabendo mais sobre veículos aqui no canal ABC. Conectado com você, a sua TV regional.